Hello, Simmers, eu sou Kila Love. E eu sou o Petrova Lukianova. E sejam todos bem-vindos ao Fashion for Review. E hoje falaremos sobre os looks do terceiro episódio do Steve's Drag Race segunda temporada. Vamos lá então, e a categoria da Runway dessa vez foi filme de terror favorito, começando por ela, Luxine. E aí, Kila? Então, o look da Luxine eu acho muito bonito, apesar de ser mais um vestido de novo, um vestido longo e tudo mais. Eu gosto, tipo, da maquiagem que ela trouxe, eu acho muito bonita a maquiagem. A única coisa que me incomoda um pouco é que se tirar a máscara do look, a gente vai achar que é qualquer Miss. Não tá assim bem específico o que é o filme do Pânico em si pra mim. Mas tirando isso, é Uhum. um tute. É, realmente, concordo com você. Tirando a máscara, a gente pode imaginar mil coisas, menos o Ghostface. Mas, conjunto completo com a máscara e tudo, eu adorei as pedrarias no peito, na máscara. Só não colocaria pedraria nos olhos, no nariz e no buraco da boca, ali onde fica Sim, preto. Isso eu tiraria. Mas num conjunto total tá bem bonito, tá chique, tá elegante. Talvez o sapato eu mudaria. Não sei, mas tá bela, dou um tute também. E a próxima, Alaska Couture, de It, a Coisa. E aí, Kila? eu gosto muito desse look da Alaska. Nossa, tipo, se a gente olha de cara, a gente lembra do It. Gosto dos Realmente. detalhes dos lacinhos que ela botou no peito e tudo mais. Gosto que ela trouxe uma prótese de cabeça. Ou se é a cabeça dela mesma, não sabemos, né? Gosto muito da lace que ela trouxe, o detalhe do formato da peruca tá lindo, lindo, lindo. A maquiagem tá bonita. Os detalhes em si, eu não gosto da bota. Eu não gosto desse tipo de bota. Hum, Mas tirando esse detalhezinho da bota, eu acho lindo, perfeito, assim. E é um tute pra mim também. eu amei esse look demais. Pra mim, se eu imaginasse o It numa versão drag ou uma versão feminina, enfim, eu pensaria exatamente desse jeito. Gostei muito da cabeça, cabelo, penteado, o look tá maravilhoso. A bota não me incomoda. Realmente, poderia ser aquele sapatinho de boneca, sabe? Que eu esqueci o nome. Ficaria mais interessante, mais palhaça, mas achei belíssima, é um tute de cara. E a próxima, Saura Survivor. De Frankenstein. Noiva do Frankenstein, na verdade, né? Diz ela que é pra ser a noiva do Frankenstein. Agora, se é, a gente não sabe. Então, esse look da Saura me incomoda bastante. Eu acho que se tira a questão do cabelo, da lace, não me remete muito ao filme também. Tem umas cicatrizes ali, uma cicatriz na cintura e tudo mais, que eu acho que ela poderia ter trabalhado um pouquinho mais. Por exemplo, a cicatriz do braço que ela tá usando ali, onde tá aparecendo, tá bem feinha, aquela cicatriz. Eu acho que os detalhes estão bem feios, tipo, parece que ela só pegou algum look que ela já tinha no armário dela, colocou e fez uma maquiagem e falou que era a noiva do Frankenstein. Não entendo também um pouco daquela cabeça da Daz ali. Por exemplo, eu acho que ela poderia ter pintado a cabeça da Daz e ter montado em si para aparecer o Frankenstein também, para ser uma coisa tipo, matei o meu marido, tô babadeira indo. Eu acho que tá bem feio esse look. A maquiagem eu não gosto do look. Não gosto dos acessórios, pra mim é um boot. É, gata. Se não fosse as mechas brancas da peruca, impossível saber quem era. Não tenho muito o que falar, não gosto da make também. O vestido é bonito, mas tá muito sexy pra ser a noiva do Frankenstein. Eu até gostei da cabeça de bolsa, só que eu teria, não sei, feito alguma coisa diferente ali pra não ficar tão assim, só jogado. E não tá ornando nada com nada, né? Não sei, o corte do vestido também me incomoda um pouco, tá meio mal acabado. O chapéu, não entendi. Não tenho muito o que falar, realmente pra mim é um boot, infelizmente. E agora vamos pra Audrey C. Filmes de tubarão, né? Ela disse que tá trazendo uma vibe
da estética dela, misturada com o filme de Tubarão. E pra mim, tá, tipo assim, tá bonito. Gosto da silhueta, gosto do vestido do tubarão ali, pra mim é muito bonito isso. Gosto de alguns detalhes que ela trouxe pra remeter ao sangue e tudo mais. Gosto muito da maquiagem, acho bonita, gosto da Lacey. Mas eu acho que a Audrey aqui pecou em excesso de acessório. Pra mim, esses lacinhos aqui me remetem muito mais a Natal e essas coisas do que em si um sangue, né? Tipo, a seguir a estética do filme de sangue e tudo mais, tubarão, isso e aquilo. A Flor, que se eu não me engano, eu tinha escutado ela pelo Orkroom falando que era a Flor da Morte, esse babado aí, mas pra mim não compra esse conceito também. E é isso, eu gosto da sobrancelha, que ela trouxe um formato diferente pra aparecer o babado do tubarão. Assim, pra mim vai ser um tute beirando um boot pelo excesso de acessório. Entendi. Então, como você falou, me remete mais a Natal o look dela. E pra mim parece que o tubarão tá comendo Papai Noel. Não sei. Tá bonita? Tá bonita. Só que tá bem confuso. Esses acessórios que nem tu comentou, os laços, é muito Natal pra mim, é muito presente. Ali a parte do body, realmente sangue. Gostei do sangue caindo nos braços, no pescoço. Porém, esse sangue na ponta dos dedos também me incomoda, muito enfeite de Natal. Gostei do tubarão, amei que tá bonita, embora pareça a mesma de vários episódios. Infelizmente, pra mim, dessa vez vai ser um boot. Não consegui pegar o conceito. Do chute ao boot. É babado. E agora vamos pra Jade the Queen, de Segunda Mãe da Coraline, ou Coralina, como ela falou. Diz aí, Kila. Então, o look da Jade, eu gosto da silhueta que ela trouxe. Eu acho que a estampa que ela trouxe não remete pra mim ao filme. Pra mim, eu lembro a mãe da Coraline, por exemplo, com uma estampa de bolinha, meio acinzentado, essa vibe aí. Gosto da lace que ela trouxe. Eu acho que a maquiagem em si, no corpo, no rosto, tá legal. Mas eu queria ter visto a estampa das bolinhas ali. Pra mim é um tute, tipo assim, porque a estampa é uma parte, a única partezinha que me incomoda em si. E é isso. Então, pra mim esse look tá perfeito. Tá fashion, tá assustador, tá bem acabado. Adorei as garras da aranha na parte de trás, a silhueta. Pra mim tá perfeito, pra mim é um chute. E É, agora? É, ficou surpresa? Primeiro chute do episódio, por enquanto. Vamos agora pra BW. eu gosto muito desse look. Gosto da referência que ela trouxe de Psicose. É uma referência, assim, pra mim, fora da casinha. Eu acho que eu não imaginava alguém trazendo. Porque, querendo ou não, é um filme difícil, assim, de trazer uma referência e tudo mais. Mas pra mim, o conceito que ela trouxe de ela tá enrolada nas cortinas, que é a cena que todo mundo lembra no fim da mulher gritando morta no banheiro, os detalhes de espuma que ela trouxe pelo corpo, a partícula de sangue no todo o look, no rosto, em formato da maquiagem. Pra mim é muito lindo. A estética que ela trouxe preta e branca, assim, também, que já é um filme antigo, né? Pra mim, sim, ficou perfeito, belíssimo. E pra mim é um chute. Realmente, dessa vez a BW conseguiu. Demorou, mas conseguiu me surpreender. Esse look tá incrível, amei a referência. Pegou um filme cult que ninguém ia pensar. Aí a gata foi milhões. Tá tudo no lugar. Eu também amei essa ideia dela tá enrolada na cortina do box. Gostei que ela também tá com espuma nos braços do banho. Look preto e branco, sangue vermelho. Realmente, pra mim, é um tute. Tá linda. E agora vamos para nossa Carrie Africa. Então,
Eu gosto muito da lace que ela trouxe. Gosto da coroinha ali com esse detalhe meio de sangue. Gosto da maquiagem que ela trouxe também, remetendo ao sangue escorrendo, né, da cabeça. Eu acho que esse colar que ela trouxe aí, eu já vi ela trazendo outras vezes. Eu acho que talvez ela trouxe poucos acessórios. Não sei. Gosto do vestido em si, porém eu acho que falta. Eu acho que tá muito clean, assim, clean até demais. O que a Audrey exagerou em excesso, pra mim, a Alaska trouxe de menos. Eu não gosto daquela cauda que ela botou atrás. Alasca? Alasca Alaska ou não, África? desculpa. África, desculpa. Errei. Não gosto da cauda que ela trouxe, pra mim. Desconexou com o look, sabe? Uhum. Eu não gosto daquele sapato também, que pra mim tá um vermelho muito vivo. Tipo, não combinando com o vestido em si. Gosto que o vestido é muito brilhante e tudo mais. Mas pra mim falta coisa nos braços. Sei lá, falta alguma coisa pra mim. Então, pra mim, assim, vai ser um boot. Vai ser um boot, infelizmente. Essa semana eu tô bem decepcionada com a África. Esperei que ela ia continuar nos surpreendendo, só que infelizmente não sei o que deu de errado. E essa semana ela não conseguiu se superar. Por quê? Não sei se foi a ideia dela, mas esse vestido não parece que é um vestido com aquela tinta ou ensanguentada. Pra mim que parece que é o movimento do sangue caindo. Não sei se ela quis fazer isso, mas parece só sangue, não parece um vestido, sabe? Um sangue caindo. Não sei, não gostei do sapato. O cabelo loiro claro também não me agradou. Não sei, não tá muito desconexo tudo, então pra mim também dessa vez vai ser um boot. Vamos então pra Agnes, também de It. Aqui a gente pode ver uma estética totalmente diferente do primeiro look que a gente viu da It, né? A gente viu que enquanto a Alaska agora realmente, foi bem pro fiel do filme, a Agnes trouxe uma coisa pra mim, tipo assim, mais freaky, mais essa pegada um pouco Drácula, talvez. E pra Uhum. mim tá lindo também, tá? Assim, belíssimo em detalhes. A maquiagem belíssima, os olhos, o dentezinho que ela trouxe ali, amarelo também, que do filme tem isso, a garrona da unha, o barquinho, detalhe do barco de atrás com o nomezinho do S. George lá, esqueci o nome do menino, acho que é esse. O balão, a silhueta do look também, com a calça um lado bem com os bufantezinhos, o outro lado uma saia, um vestido, enfim. Pra mim tá lindo, lindo, lindo. Detalhe do sapato também, que parece realmente um sapatinho de palhaço. Pra mim é um chute. Realmente, dessa vez a Agnes me surpreendeu, se atentou em todos os detalhes. Se você olhar, tem referência do filme em cada canto do corpo dela. A escolha de tecidos, a perna com babados, as mangas. Realmente tá incrível. A maquiagem me surpreendeu bastante. O detalhezinho do dente. São essas coisas que eu gosto, os pequenos detalhes. Mas o que mais me pegou e que eu achei sensacional foi o barquinho ali no laço de trás do Luke escorrendo a água da chuva que cai no bueiro que o menino é morto. Isso pra mim valeu tudo, tá incrível e também vai ser um chute. Parabéns, Agnes. E uma coisa também agora que eu vi, de pertinho aqui, é que ela se atentou a uma crítica que a gente falou pra ela, da questão do contorno do queixo. Ela Uhum. trazer um contorno pra não parecer que ela tem um rosto tão gigante assim. Então, tipo, ela trouxe ali e eu gostei também do jeito que ela trouxe esse contorno. Arrasou, Agnes. E agora vamos pra ela, Venus. Se eu não me engano, o nome do filme é Chorona, Chorosa. Alguma coisa que chora. É uma pessoa que chora. Pra mim, assim, pra mim é um look visualmente bem poluído. Porém, eu olhando a referência do look que ela. Da referência da pessoa do filme que ela quis trazer, tá
bem fiel, assim, até. Gosto que ela trouxe uma silhueta grandona pra combinar, tipo assim, pra ser mais drag, sair um pouco do que realmente o filme trazia, né? Não ser tão igual. Eu sinto falta de uma maquiagem um pouco mais com esse tom de lágrima, porque o nome do filme já referencia isso e tudo mais. E ela trouxe pra mim o mesmo tipo de delineado gráfico que ela trouxe todas as vezes. Eu acho que faltou um pouco desse detalhe do choro e tudo mais. Pra mim, assim, vai ser um tutezinho também. Então, eu já não sou muito fã de filme de terror, porque eu sou um pouco medrosa. Mas, pelo que eu pesquisei, não tá me remetendo muito ao filme, a referência. Realmente senti também. Pra mim, a maquiagem, pra falar a verdade, tá mais a freira do que chorona do filme. Os olhos escuros, a boca, o nariz escuros, mais Uhum. profundos, tá muito a freira. Se ela tivesse colocado uma roupa de freira, eu já teria adorado. Mas tá muito confuso. E o que a BW acertou no sangue e nas cores, a Venus pecou aqui. Então pra mim vai ser um boot. Não consegui engolir esse choro. E ela, a nossa quitter do episódio, Carmen Dias. Então, eu tenho algumas coisas assim pra falar sobre esse look da Carmen. Pode hablar. Ela quis trazer realmente a referência do filme do Fred Krueger, que eu realmente achei que alguém traria, porque, sei lá, eu vejo muita ideia para um look de Fred Krueger. Só que para mim se tira a garra do look referenciar qualquer outra coisa. Pra mim parece que ela juntou muita ideia, muita informação e foi colocando e foge, sabe? Pra mim Uhum. eu não gosto desse chapéu. Eu não sei, eu não consigo gostar muito daquela parte de camisa, parece que tá descendo da saia, com aquele coisa amarelo do nada, assim. Não gosto dessa bota, infelizmente. Gosto bastante da maquiagem, isso eu gosto bastante. Eu acho que ela trouxe essa identidade de ser uma coisa queimada e tudo mais muito bem. Porém, eu queria ver mais no corpo também dessa maquiagem. Então, assim, pra mim vai ser um boot também. É, gata, tá uma bagunça. Primeiro, pegou todos os tecidos e acessórios que ela viu na frente e colocou, costurou tudo. Segundo, o Fred Krueger só usa garra em uma mão. Ela tá com duas garras de dinossauro, não sei, não me agradou. Esse chapéu, nada a ver. A peruca, nada a ver. A única coisa que eu gosto nesse look é a make. Que ela conseguiu lembrar que ele tem o rosto todo queimado e ela quis fazer só metade pra dar um ar mais feminino. Gostei dos cílios grande. Foi a única coisa que eu gostei mesmo foi a maquiagem. O resto, infelizmente, não dá pra engolir. Tem uma outra coisa também. O O Fred quê? Krueger, se eu não me engano, no filme em si, é vermelho com verde a roupa dele, não é com Não, preto. é vermelha com preto. É com preto? Isso, o suéter dele é listrado vermelho com preto. Mas de qualquer forma, tá feio e vou ter que dar um boot também. E agora vamos para o Top Tut da semana, o momento mais aguardado do episódio. E o melhor look de todos dessa vez foi. Diz aí que lá. Parabéns, Agnes Saturno. Uhul! Ah, Arrasou, não, Agnes. não é mais Saturno, né? Agora é Agnes com Opa! Z. Agora é só Agnes, não tem mais o Saturno. Parabéns, Agnes, o seu look ficou incrível. Você conseguiu se superar essa semana e continue ouvindo as nossas críticas, que é sucesso. E agora vamos para o Top Boot, o pior look da semana. Ficou com. Taranana, Saura Survivor. quang, quang. Infelizmente, Saura, sorry. Sorry. Foi engraçado. Essa semana você não conseguiu
Eu acho que faltou, Não conseguiu realmente. fazer os nossos olhos brilharem, infelizmente. Então é isso, dona Aquila. Esse foi o último episódio do ano, creio eu. E nos vemos ano que vem. Um beijo, um Um queijo. beijo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo a Feliz Natal. todos e até 2024. Mua! Bye, bye.